1000 mais 5. 1000 mais 5. Vamos lá. Olá, bom dia, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No programa de hoje nós vamos conversar com dois professores que trabalham na área de física e estão participando de dois eventos aqui na cidade do Natal. Um evento é o CIDEP e o outro é o ENDE. No segundo bloco nós vamos conversar com o físico, o professor português, que está aqui no Rio Grande do Norte, na cidade do Natal, justamente para participar desse evento, o professor Jorge Trindade. Neste primeiro bloco, nós vamos conversar com o professor Cassiano Carvalho, que trabalha na área de educação digital. Professor, muito obrigado por estar conosco para a Band de hoje, tudo bem? Bom dia a todos, tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar aqui no nosso programa. É um prazer recebê-lo. Qual vai ser a sua participação no CIDEP e no ENDE? A importância hoje da formação de professores continuada, voltadas a ter uma educação de qualidade, principalmente hoje pensando na sustentabilidade do país, é de vital importância. E este evento que está acontecendo no momento, o evento do CIDEP, ele objetiva propiciar o entendimento da contribuição que a experimentação traz na formação do cidadão, né? Então, como que os procedimentos pedagógicos, os experimentos realizados de uma maneira contextualizada podem promover o desenvolvimento humano e isso trazer, portanto, um agregado de valor ao país. Eu fico pensando, a questão da educação digital, ela possibilita a educação à distância, por videoconferência. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Hoje a educação digital ela é entendida como um produto, na verdade, uma convergência da educação presencial com a educação à distância. Isso traz uma nova perspectiva, porque tanto nos cursos presenciais, da educação básica, ensino médio, ensino fundamental ou na universidade, os recursos digitais eles trazem um agregado de valor importante para a comunicação, as novas mídias que contribuem no processo de aprendizagem dos alunos. Então, hoje nós temos essa nova visão, onde a educação digital ela não é só a educação à distância, mas ela pode ser a educação à distância presente na educação presencial também. Quer dizer, é algo complementar e não para substituir. Exatamente, ela traz uma série de possibilidades com um controle de qualidade, com ferramentas inovadoras e principalmente ajudando a acelerar o processo, mas mantendo um bom controle de qualidade desse processo. Eu fico imaginando que para o aluno, assim como o professor, trabalhar essa questão digital, ele precisa ter uma boa formação humanística. A educação precisa apostar nessa questão da formação humanística, porque dentro da internet, dessa imensidão, desse buraco quase sem fundo que é a internet, há muita coisa boa, mas há muita coisa que não presta. Sem dúvida. Nós temos que pensar que tudo é um processo cultural, né? Não é do dia para a noite que as coisas mudam simplesmente porque tem que mudar, né? A formação dos professores, nossa formação, como professor também eu posso dizer, ela vem mais numa linha tradicionalista e toda essa inovação, toda essa revolução digital, ela vem acontecendo a passos muito largos e acaba de alguma maneira atropelando um pouco o processo. No país muito já foi feito, inclusive o próprio Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia, em 2007, lançaram um grande edital, pena que é pouco conhecido por muitos brasileiros, mas é um programa público chamado Condigital, com várias mídias educacionais. Isso encontra-se na internet? Encontra-se na internet, inclusive no próprio Banco Internacional de Objetos Educacionais, que é um dos endereços do próprio MEC, e um dos projetos que nós acabamos colaborando diretamente, que é o Física Vivencial, uma aventura do conhecimento. Todos os brasileiros e todos os cidadãos mundiais podem acessar em www.fisicavivencial.pro.br. Ali há um conjunto de mídias digitais voltadas à educação básica, pode ser muito útil a professores nas suas formações e que ajudam imensamente o trabalho educacional, né? Porque as mídias como audiovisuais, simuladores, jogos digitais, infográficos, elas trazem não apenas
coisas bonitinhas, né, como se diz, mas sem fundamento. Não, elas trazem fundamentos importantes, uma linguagem atual que os jovens apreciam muito, porque já vivem, já são chamados nativos digitais, né, mas que o professor pode utilizar no seu cotidiano de uma maneira bastante rica, enriquecendo o processo, acelerando o processo de aprendizagem e, portanto, contribuindo de uma maneira mais inovadora para a educação. O senhor falando de físico, falta físico no Brasil, não é? Aliás, professores do ensino básico realmente está precisando em várias áreas, mas me parece que física, matemática, área de exatas, me parece que é mais difícil. O senhor confirma isso? Confirmo, e há alguns dados alarmantes. Por exemplo, na área de física especificamente, para atender a demanda hoje, de 2013, o país levará 80 anos aproximadamente para formar no atual ritmo de formação, né? Uma das coisas que é discutida são os modelos das universidades, né? Quer dizer, uma coisa é você formar o pesquisador, né? Quer dizer, tem um programa para pesquisa, outro para formar a docência, que tem uma outra finalidade, né? E que tem, portanto, que ser tratado de maneiras distintas. Da maneira como é feita no país já há décadas, o que acontece? Acaba havendo uma evasão, não há motivação, de cada 200, 100, 200 alunos que entram, sai 4, 5, 6 no final do ano. Então o país, numa posição estratégica, porque sem ciência e tecnologia, hoje, nenhum país se sustenta, né? Nós estamos com um grande problema e daqui nos próximos anos, se não for feito nada, esse problema vai se agravar muitíssimo. Então é preciso ter uma atitude agora. Essa política dos IFRNs nos municípios distantes, nos municípios povos distantes das capitais, é uma saída? Sem dúvida. As instituições federais de educação, elas têm tido um papel importante no país, né, até pela manutenção de um padrão de qualidade, né, na formação dos seus professores, no alunado que ali frequenta, e também por essa presença, essa capilaridade, vamos chamar assim, que ela acaba sendo importante para alcançar regiões ou polos mais distantes, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos que pensar numa política pública maior para o país, né? Hoje a política educacional ela ainda é muito acanhada, né? Nós temos vários problemas que estão sendo, não estão sendo bem equacionados ou de uma forma acanhada para a magnitude dos desafios que nós temos. Por exemplo, não adianta nós entregarmos um tablet, um computador, hoje nem é mais um computador nas mãos de um educador, sem que nós tenhamos um programa por trás que nos ajude a entender como que os recursos digitais podem contribuir para a educação. Porque senão nós vamos ficar ao nível da infraestrutura, máquina por máquina. Isso não muda nada. Nós temos que pensar que tem que haver uma infraestrutura adequada, isso é um direito da cidadania. Temos que pensar que tem que haver uma estrutura de sistemas de gestão adequada e temos que pensar principalmente na superestrutura, que são as pessoas. Porque são as pessoas que fazem acontecer as mudanças. Senão o país não investir nas pessoas, nos professores, nos especialistas e gestores, nós não vamos provavelmente sair dessa situação e ela tenderá a se agravar cada vez mais. Daí a necessidade do professor ter uma remuneração que dê para viver, para comprar um livro. Sem dúvida. A carreira docente, ela carece de muitas melhorias, né? É importante nós termos em conta que não é só a melhoria salarial, claro que ela é importante, que ela vai trazer o resultado. Nós temos que pensar em uma política maior, na valorização da carreira do magistério, na valorização da formação continuada, que hoje é possível, o país tem condições de fazer isso, tem recursos para isso, mas é preciso que tenham políticas firmes, verdadeiras, no sentido de não serem apenas propostas, mas serem efetivas. E aí sim o país poderá, em médio e longo prazo, ter uma nova perspectiva. Professor, o senhor é otimista em relação a esse quadro que o senhor desenha em relação à quantidade de físicos que faltam 80 anos para poder equilibrar no ritmo atual? E em relação às políticas que se coloca, as políticas a nível de país, que o senhor acha que tem como, está no caminho certo, precisa corrigir qual o seu olhar? Bem, nós estamos aqui participando de um outro evento no Rio Grande do Norte, que é o Encontro do Nordeste de Didática do Ensino, e aqui nós estamos lançando um programa público chamado Física para o Brasil Já. Esse programa, justamente, ele procura enfrentar essa questão da falta de professores de física
ele envolve a formação de estudantes universitários num período intensivo, estudantes esses que poderão ser contratados pela Secretaria Estadual de Educação ou até redes privadas, qualificados para lecionar física, né? E para isso nós contamos com o quê? Nós contamos com esse portal do MEC, que foi criado e é público. Nós contamos com recursos experimentais, porque não basta só fazer a demonstração digital, quanto mais ela puder ser também tangível, analógica, ela é importante para o desenvolvimento dessas habilidades e competências. Portanto, respondendo a sua pergunta, apesar de todo esse cenário, nós temos sim um otimismo. Eu posso dizer por quê. Vamos lá. Esse ano tenho trabalhado com a formação de professores e nós estamos acompanhando já há mais de 20 anos essa resposta. Hoje, os professores, de um modo geral, eles já entendem a importância. Claro que alguns ainda são um pouco mais reticentes, têm mais medo de se lançar, acham que vão ser confrontados pelos alunos, mas na verdade não. O conhecimento é sempre colaborativo, né? Quando você não sabe, você pode perguntar. Então a humildade profissional é fundamental. Por outro lado ainda, nós vemos o quê? Nós vemos que os professores já começam a se abrir para essa nova realidade. Até porque o alunado cobra, porque hoje a sociedade cobra. Então a educação digital, hoje, ela já é uma realidade crescente. Infelizmente, está havendo uma resposta melhor dos educadores. Mas ainda há bastante por fazer. O senhor falando aí, eu lembrava, enquanto o senhor falava, eu lembrava de um artigo que eu li do professor que é senador, Cristóvão Duarte, onde ele colocava a necessidade de usar os alunos, de que os alunos de terceiro grau e que são financiados pelo Estado, ou seja, pela sociedade, eles tivessem também um papel como professores, inclusive para acabar com o analfabetismo, para poder ser multiplicadores do conhecimento, já que eles estão sendo bancados pelo Estado, pela própria sociedade, inclusive pelas pessoas que não tiveram acesso à educação e estão pagando a educação deles através de seus impostos. É verdade, nós seguimos exatamente nessa linha. A ideia do Física para o Brasil já, ela valoriza a formação desses estudantes, porque essa acaba sendo uma vivência muito rica, porque a docência é uma vivência social muito rica, ela é culturalmente extraordinária. Então esses alunos que hoje estão familiarizados com os recursos digitais, porque já são nativos digitais, podem ter uma formação que está contribuindo para que haja um enfrentamento da situação e acaba também valorizando esse cidadão que está ali para complementar. É mais do que um estágio. É mais do que um estágio. Professor Cassiano Carvalho, queria agradecer a sua presença, desejar boa sorte no END, que é realizado aqui também no CIDEP, entre os dias 30 e 31 de maio, né, no Hotel Praia Mar, em Ponta Negra. Pois não, o senhor ia falar mais uma palavra. Apenas dizendo que para o END ainda nós temos aberto vagas. Queremos fazer esse convite a todos os educadores, gestores, para discutirmos de uma maneira presente e inovadora essa questão urgente para o Brasil. Muito obrigado, professor Cassiano de Carvalho. Boa sorte no evento. Seja bem-vindo ao Rio Grande do Norte. O senhor que é de São Paulo, mas está em Santa Catarina, né? O senhor vai ver, não beba muita água aqui, não, senão o senhor se apaixona e não volta mais. Com toda certeza. Nós estamos sempre de volta aqui a Natal, Rio Grande do Norte. Volta sempre. Você que nos acompanha, lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Peço licença aos nossos telespectadores para fazermos um rápido intervalo comercial e voltaremos na sequência conversando com o professor de Física, o português Jorge Trindade. O intervalo é pequeno, a gente volta em 1 minuto, não saia daí. E aí tem que brigar também com o controle remoto, cuidado.